Então, pessoal, os dias aqui de novo. Dessa vez eu não vou mostrar meu rosto, porque fica mais fácil para mim editar falando assim, né? E eu também posso dar ênfase em imagens que eu vou colocar no vídeo. Eu não quero apresentar o Hélio Couto porque já tem muitos vídeos falando sobre ele na internet. Então eu vou pular essa parte por enquanto. Para comparar o Hélio Couto com o John Palocci, é preciso apresentar o Palocci, e esse será o foco central desse vídeo. Depois vamos falar o que eles concordam e sobre o que eles divergem, e vamos usar outros autores para dar suporte às ideias dele ou para ir de encontro às ideias deles. Eu vou começar usando uma página do material do Palocci. Sobre John Palocci. Estou satisfeito em manter os detalhes da minha vida em sigilo. No entanto, compartilharei um ponto que é relevante para este documento. Após examinar muito material sobre transformação pessoal, ficou claro que tudo era possível. Possibilidades infinitas significam que qualquer coisa poderia acontecer por absolutamente qualquer motivo. Isso significa que qualquer um dos melhores professores e textos da história poderia estar errado. Tudo o que aprendi até aquele momento poderia estar incorreto. Eu era responsável por não aceitar nada ou presumir que qualquer informação fosse verdadeira. Contudo, havia algo que ninguém precisava me dizer, que tudo era uma coisa só. Eu podia olhar para o guardanapo em uma mesa, com um garfo e uma faca em cima e ver que qualquer duas coisas precisavam ter um campo de referência para apresentá-las como duas ou mais. Tudo o mais que eu olhava, até mesmo meus pensamentos íntimos e identidade, era a mesma coisa. Com isso, decidi descartar tudo o que já havia aprendido e retornar a uma só coisa. Se o que era dito não pudesse ser rastreado e confirmado pela minha única coisa, eu deixava de lado. Eu esperaria se não tivesse certeza. Como a única coisa confirmou que eu era uma pessoa toda, coloquei esse fato em prática. Uma coisa levou a outra e o texto tomou forma. À medida que o meu tempo dedicado se desenvolvia, usei os resultados para desenvolver e amadurecer o material ainda mais, como um processo em contínua expansão. Não é que o que foi apresentado antes estivesse errado, apenas houve um refinamento positivo. Para tomar emprestada, posso tomar emprestadas informações de vários ensinamentos por conveniência, mas apenas porque elas podem ser rastreadas até a única coisa. Então, aqui acabou o texto dele. Então agora a gente vai voltar em cada parte do texto. O ponto 1 a gente vai começar aqui do começo, né? Após examinar muito material sobre transformação pessoal, ficou claro que tudo era possível. O Hélio também diz que basicamente tudo é possível. O Hélio não usa a palavra Deus, ele usa a palavra todo. Eu também evito usar a palavra Deus porque no Brasil você tem umas 300 doutrinas diferentes, né? E quando você diz a palavra Deus, cada um vai associar o Deus da sua própria igreja. Na minha igreja não pode comer carne de porco, na minha igreja não pode cortar o cabelo, na minha igreja não pode beber água, álcool. Então a maioria das pessoas que buscam a iluminação e buscam se aproximar de Deus, elas vão evitar a palavra Deus, justamente para se afastar de doutrinas e dogmas criados pelos homens. Alguns espiritualistas vão usar o termo fonte criadora, que eu acho até bonitinho. O Hélio também fala centelha divina, né? Ele fala da centelha divina, e o que seria essa centelha divina? Seria como um clone de Deus. Então, da mesma forma que você tem uma música MP3 no seu celular, quando você copia essa música e me envia, eu tenho outra música que é exatamente igual à sua. Isso é a centelha divina. É uma cópia de Deus.
Segundo o Hélio Couto, você tem essa centelha dentro de você e isso torna seu potencial basicamente infinito. Então, um pouco sobre mim, assim, como eu cheguei no Hélio Couto, eu, eu comecei a frequentar a igreja mais ou menos, eu tinha ali uns 4 ou 5 anos de idade, né? Então, desde quando eu comecei a frequentar a igreja, eu me questionava, né? Partindo do princípio que Deus realmente existe e Ele é realmente tão poderoso, né? Afinal de contas, o que nós podemos conseguir se Deus nos apoiar 100%? Será que eu consigo fazer uma oração para um amigo que perdeu uma perna e ele ter a perna de volta? Veja bem, eu não estou falando de comprar uma prótese para ele, eu estou falando da perna dele crescer de volta instantaneamente, né? Então, essa pergunta aí é uma pergunta que muitas pessoas vão fazer, até onde Deus vai nos apoiar, e suponha que eles não nos apoiam 100%, o que realmente a gente pode conseguir, né? Esse tipo de questionamento ele vai surgir quando você começa a levar a Bíblia mais a sério, né? Se levar a Bíblia absolutamente a sério, porque basicamente você tem duas opções, né? Ou Deus existe ou Deus não existe. Então não existe um 80% Deus ou 99% Deus ou 1% Deus. Ou Deus existe ou ele não existe. E aí eu deixo essa pergunta para você responder, né? Afinal, o que é possível? Do que o ser humano é capaz? Se Deus te apoiasse hoje 100% do que você seria capaz? Então, segunda parte. Ele fala assim: isso significa que qualquer um dos melhores professores e textos da história poderia estar errado. Isso também é interessante, né? Às vezes nós nos apegamos muito a um autor. Aí isso vai criar uma doutrina na nossa cabeça, né? Um mapa da realidade, um paradigma. Tem uma frase do Pequeno Príncipe que fala que o que torna a rosa tão importante foi o tempo que você perdeu com ela. Então, se meu autor de literatura favorito ou meu cientista favorito diz que Deus não existe, eu fico inclinado a concordar com ele. E se eu dedico 40 anos da minha vida seguindo os ensinamentos desse cientista ou desse filósofo, então é muito difícil para mim admitir que ele está errado, né? Tem a questão do ego aqui também, né? O ego não quer se desfazer, né? O ego ele constrói uma identidade em volta daquelas crenças que a gente tem, em volta daquela doutrina. E por mais que a pessoa saiba que aquilo ali era uma ilusão, ela nunca vai querer desapegar. E aí também eu entro numa das minhas maiores dúvidas: será que o Hélio Couto está dizendo a verdade ali, ou será que eu concordo com ele porque ele fala o que eu quero ouvir? Será que Deus realmente existe ou será que é conveniente para mim que Deus exista? Terceira parte. Ele fala assim: tudo que aprendi até aquele momento poderia estar incorreto. Eu era responsável por não aceitar nada ou presumir que qualquer informação fosse verdadeira. Então, aqui está um ponto que todo buscador da iluminação deve chegar, né? A dúvida. Tudo pode estar incorreto. E quando eu digo tudo, eu estou dizendo até dos seus sentidos, né? Você confia nos seus olhos? O que você está vendo realmente existe? Você confia nas suas memórias? Será que o que você se lembra do passado realmente aconteceu? Então, daí nós vamos chegar na famosa frase, né? Penso, logo existo. Ou seja, o eu é real. Se eu estou fazendo uma pergunta, eu existo, tem que ter alguém fazendo essa pergunta. E eu sou alguém. Então, eu não quero te tornar um solipsista, né? Você não precisa se tornar um
eu só preciso que você deixe para trás tudo que aprendeu até agora, né? Ao menos por um momento. Você tem que partir desse princípio, né? Só sei que nada sei, porque se você já vier com a carga de dogmas, fica difícil aprender alguma coisa. Você vai ficar analisando tudo baseado naqueles dogmas, né? Você tem que demolir o prédio antigo primeiro para construir outro no lugar. Então, eu quero falar sobre uma metafísica que faria os maiores estudiosos do planeta rir, em tom de deboche, né? Mas para mim isso aqui torna um assunto interessante, né? Talvez a gente está indo para um lugar onde os sábios do passado sonharam em chegar. Talvez eles dedicaram a vida toda para chegar e não chegaram. E aí, será que a gente vai chegar? Vou deixar esse questionamento. Agora a quarta parte. Aí ele fala assim: contudo, havia algo que ninguém precisava me dizer, que tudo era uma só coisa. Aqui está a ideia central da teoria do Palocci. Ele diz que a realidade, o universo é apenas um ser. Então isso inclui todos os planetas e galáxias e realidades paralelas, realidades alternativas, e a nossa mente, a nossa imaginação, os nossos sonhos, os mundos imaginários, né? Aqueles mundos de ficção, de Shakespeare, Naruto, tudo é apenas um ser. Ele usa essa ideia do garfo e da faca em cima do guardanapo. Ele diz que a existência de duas coisas como o garfo e a faca sempre implica a existência de uma terceira coisa, guardanapo. Faz sentido o raciocínio dele, pois se você gravar um filme com uma música, você tem que gravar isso em algo, um HD, um pendrive, essa coisa que suporta a realidade é o que o Hélio chama de todo. É preciso haver uma baleia para que Jonas possa estar na barriga da baleia, né? Então, eu também, se eu for pintar um quadro, eu preciso pintar esse quadro em alguma coisa, né? Eu preciso de uma tela. Essa é a base da teoria dele, né? E nesse ponto ele concorda bastante com o Hélio Couto, que o Hélio Couto fala que existe um todo, né? Existe um ser. Ele é um ser, uma consciência, uma coisa só. Então, sobre mim, né? Eu já estudei um pouco de física. Aí eu chego numa parte onde você estuda a equação do Schrödinger, né? E essa equação você vai descrever o átomo de hidrogênio como uma onda. Então, quando eu estava nessa época, eu tive um insight ali, né? Eu pensei, pô, se cada átomo do universo é uma onda, então basicamente o mundo material é uma grande onda, né? Tirando o átomo, você também tem onda ali, né? Campo elétrico é uma onda, campo magnético é uma onda, a luz é uma onda. Então, basicamente, o universo é uma grande onda, né? A física fala isso. Eu não lembro se existe alguma coisa que não é uma onda. Você tem átomos e tem ondas, né? Mas o átomo é uma onda. Aí eu ainda tinha aquela ideia da infância na mente que eu já tive, né? Que eu ainda não tirei da minha mente. O que você pode conseguir se Deus te apoiar 100%, né? Suponha que você tem um plano e Deus fala que vai fazer de tudo para te ajudar. Acontece que se você enxergar a realidade como uma onda, fica muito mais fácil concebível, por exemplo, transformar água em vinho. Porque quando você pensa em uma molécula de H2O se transformando em vinho, você pensa que é preciso de uma grande quantidade de energia para isso acontecer. Ou uma mágica, né? Se você pensar em mágica é muito fácil, mas se você pensar fisicamente, uma molécula de H2O, você precisa de uma energia forte para tirar ali o hidrogênio do oxigênio. Depois, para transformar em vinho seria mais complexo ainda.
Mas agora, se você vê a molécula como uma onda, quando você pensa em uma onda se transformando em outra onda, porque a água é uma onda e o vinho é uma onda. Então você pensa uma onda se transformando em outra onda, você não vai pensar que existe uma grande quantidade de energia. Às vezes a energia já está na própria onda, né? Que é a energia potencial. A energia já está ali dentro da própria água. Então você não precisa buscar uma energia de fora para transformar água em vinho. Você já tem uma energia ali da própria água, dentro da própria água você só precisaria apertar um botãozinho e vai ter uma reação em cadeia, parecida com a bomba atômica, e você tem a água virando vinho, né? Mas isso é tudo aqui conjecturas, não é algo assim que a gente vai provar em um laboratório. Então é isso. Eu, eu não quero que você acredite em milagres de uma forma dogmática, né? Mas eu quero só que existe um questionamento dentro de você, né? E se você se torne um cético de mente aberta? Esses milagres que são muitas vezes documentados e relatados pela Igreja Católica, né? Seriam eles realmente possíveis? É possível um objeto aparecer? É possível fazer uma oração e ter uma cura instantânea de uma doença? O melhor exemplo que eu lembro aqui agora para fazer um paralelo desse assunto é do Steve Jobs, né? Ele foi diagnosticado em mais ou menos 2003 com, acho que era um câncer agressivo, né? Aí ele buscou essas terapias alternativas, né? Mas mesmo assim ele morreu em 2011. Aí muitos falam que ele deveria ter simplesmente usado o tratamento recomendado pelos médicos, né? Ir lá feito aqui numa terapia, ou sei lá. Agora eu te pergunto, será que ele errou e onde foi que ele errou, né? Será que ele realmente errou em buscar terapias alternativas? Aí eu vi também uma frase na internet falando assim: quando você está com sede, já é tarde demais para pensar em cavar um poço. Ou seja, será que se ele tivesse buscado o todo desde a infância dele, será que ele poderia ter vencido o câncer? Porque, por exemplo, se alguém me fala assim, você tem que aprender japonês em uma semana, ou você vai morrer. Provavelmente vou morrer, eu não vou conseguir aprender japonês em uma semana. Até a própria Bíblia fala, né? Busque a Deus nos dias da sua mocidade. Porque, tipo assim, o universo ele funciona bem com prazos, né? Não dá pra você tentar cavar o poço quando você já tem 50 anos. Aí o câncer vai te matar daqui 2 meses. Não tem como. Mas eu tô gerando aqui só um questionamento. Eu não tô propagando pseudociência. Porque eu não tenho intenção de provar nada pra você. Então, isso que a gente está falando aqui não é ciência. Não tente provar nada para ninguém, para um amigo, não adianta. A experiência espiritual ela é individual. Ela só tem valor para a pessoa que tem a experiência. A minha experiência só tem significado para mim. Ela não vai, do seu ponto de vista, ela nunca vai ser ciência. O, o, o Jung, né, ele introduz um conceito chamado sincronicidade. É quando algo externo pode parecer uma coincidência para outras pessoas, mas para você tem um significado. É como se o todo falasse com você. Como quando você tem um sonho, acontece algo, né, lá no seu sonho. Você não vai conseguir provar para ninguém que sonhou com tal coisa, mas por isso eu também quero deixar bem claro que o que estamos falando aqui não é ciência. Não é possível provar nada para ninguém e não vamos dedicar tempo a isso. Existe uma parte do caminho da iluminação que você vai ter que trilhar sozinho, né? Você vai ter a experiência e você é o observador.
Quinta parte. Uma coisa leva a outra e o texto tomou forma. Essa pequena parte também é interessante, né? Como que uma coisa leva a outra? Partindo da ideia que você está tendo uma experiência todos os dias e observando elas agora, falta um detalhe: conhecimento. É preciso ter conhecimento das coisas para que uma coisa leve a outra. Imagine que você está vendo uma palestra do Hélio Couto e ele fala o cordeiro, né? E você não sabe de quem ele está falando. A pessoa, ela nunca ouviu falar sobre Jesus. Então, depois que ele fala que tinha um lugar, né? O Hélio Couto, ele fala que ele tinha um lugar que era referência a Gandhi, né? Espaço Mahatma. A pessoa entra no lugar e vê a foto do Gandhi e ela confunde com a foto de um preto velho. A pessoa, ela não sabe quem foi Mahatma Gandhi. Então, é difícil trilhar o caminho da iluminação sem conhecimento. Esse é um dos motivos que eu gosto tanto do YouTube, né? Eu gosto desse modelo aqui onde a conversa não é interrompida por alguém que não fez o dever de casa, né? Quando você está conversando pessoalmente com alguém sobre, ou seja, metafísica ou política, a pessoa sempre para seu raciocínio para fazer uma pergunta que, tipo assim, pô, se você tivesse lido o básico do básico, você não estaria fazendo essa pergunta, né? Já no YouTube não é assim, né? A gente pode ter uma coisa mais linear. Então, às vezes a pessoa, às vezes ela te faz até uma pergunta em tom de deboche, né? Tipo assim, como se... Aí entra uma coisa assim, tipo assim, como se ela tivesse menosprezando a ideia ali, mas ela não sabe absolutamente nada sobre o assunto, sabe? Quando você estuda um pouco um assunto e você vai conversar com a pessoa, você sabe que ela não tem ali nem a base. É a mesma coisa, a pessoa vai querer discutir a Bíblia com você, mas ela nunca ouviu falar sobre Jesus, aí ela começa a criticar a Bíblia, mas pô, como você está criticando um assunto que você não sabe nada sobre aquele assunto, não sabe nem o básico do básico, né? É igual, certa vez eu vi na internet, o cara queria falar sobre experiências fora do corpo, ele falava ali com um tom de autoridade e tal, ele tinha umas ideias um pouco, metade verdade, mas metade umas ideias bem esdrúxulas assim, né? Aí ele falou que ele nunca ouviu falar sobre Wagner Borges, né? Eu comentei com ele assim, pô, mas o Wagner Borges fala que não é assim. Aí ele, mas eu nunca ouvi falar sobre esse tal de Wagner Borges. Pô, mas Wagner Borges, ele é, pra mim, né? Ele é basicamente um dos melhores do Brasil, o melhor do Brasil, né? Contando as pessoas que estão vivas. Então, é desgastante conversar com uma pessoa assim. A pessoa, ela não fez o dever de casa, né? Ela quer ser uma autoridade no assunto, mas a mesma coisa na física, né? Imagina um cara que quer ser uma autoridade na física, mas ele nunca ouviu falar sobre Isaac Newton. Aí é meio chato conversar com uma pessoa assim. Mas é por isso que eu gosto do YouTube, né? Porque uma pessoa assim não fica te interrompendo para fazer uma pergunta em tom de deboche. Mas então é isso. Essa parte é como ET Bilu diz, busque conhecimento. Eu já vi uns vídeos de alguma pessoa criticando o Hélio Couto, assim, né? E claramente essas pessoas não tinham a base da teoria. Eles não sabiam o que é uma consciência. O que é um espírito? O Hélio Couto cita autores, né? Quem quer aprender, compra o livro e lê. Você pode pedir esses livros aí pela internet, Mercado Livre, sei lá. Agora, quem não quer saber de nada é melhor não opinar, né? É melhor não falar nada.
Eu tenho vergonha de ficar falando coisas sobre algo que eu não estudei, mas é isso aí. Vamos para a quinta parte, né? Ele fala assim: à medida que meu tempo dedicado se desenvolvia, usei os resultados para desenvolver e amadurecer o material ainda mais, como um processo em contínua expansão. Então, o Palocci ele tem uma prática que ele chama de tempo dedicado. É parecido com a ressonância do helioculto. É como uma meditação. É como uma reprogramação mental. Então, a nossa mente ela está programada com essa limitação. Por quê? Para que possamos ter a experiência humana, né? Ontem mesmo eu assisti um filme, a garota que pulava no tempo. Aí quando ela conseguiu o poder de pular no tempo ali, ela mesma estragou a experiência dela, né? Tanto que o carinha que ela gostava confessou, pediu ela para sair, né? Só que aí ela ficou voltando no tempo. Então ela mesma usou o poder dela para estragar a experiência. Na hora que eu vi ela fazendo isso, eu falei, pronto, agora ela vai estragar a própria experiência dela. Tanto que no final ela termina sem ele. Porque se ela tivesse simplesmente aceitado ali, né? Se ela não tivesse poder mágico e simplesmente aceitado sair com ele ali, ela teria a experiência humana. Mas ela preferiu ser uma deusa, né? E ficar pulando no tempo. E aí ela foi uma deusa, mas perdeu a experiência humana dela. Por exemplo, se um padeiro, né, ele tiver um poder de fazer R$ 1 bilhão aparecer na conta dele, ele vai acordar cedo para fazer pão? Não vai, né? Então ele perdeu a experiência humana dele, que é ser padeiro. Então, para a nossa realidade existir da forma que ela é, nós precisamos de um sistema bem forte, né? É como uma corrente feita para amarrar o próprio Deus. Imagina uma corrente tão forte que ela amarra o próprio Deus. Então, ela tem que estar ali em volta da sua centelha divina. Por quê? Porque se você tivesse um poder mágico, né, absoluto, você ia destruir o planeta. A maioria das pessoas ia destruir o planeta. Ia ser muito fácil acabar com a guerra, né? Ia ser muito fácil acabar com as guerras. Não ia ter guerra se todo mundo tivesse morto. Aí é isso. Eu tenho um livro, né? Iluminação Espiritual de Jack McKenna. Ele tem uma parte que ele pergunta a Maia, assim, né, simbolicamente, como você faz isso? Pergunta a Maia pela 1.ª vez, não menos espantada do que a primeira. Fumaça e espelhos? Ela sorri. Camadas, ela diz. Então é isso. A nossa consciência é formada por camadas de ilusões. E nós precisamos dessas camadas para ter a experiência humana. E às vezes nós nos apegamos a essa camada como quem se apaixona pela Matrix, né? Afinal, se você tirar todas essas camadas, vai sobrar o quê? Se você não confia nos seus olhos e nem nas suas memórias, então sua mãe existe? Muitas vezes certas coisas só existem na sua memória, né? Mas se todas as suas memórias são falsas, então quem realmente existe, né? Às vezes você é uma mãe. Se eu te falar que todas as suas memórias são falsas, você nunca teve um filho. Então você está ali apegado a essas camadas, né? Apegado à Matrix. Se eu falar que tudo que os seus olhos estão vendo é mentira e você está vendo, sei lá, seu namorado, sua namorada, então é uma verdade que você não quer ouvir, né? Você não quer ouvir isso. Então, então você vai às vezes até querer me bater ou me matar, né? Ou me pregar numa cruz. Então é isso.
À medida que você vai rasgando os véus de ilusões, acontece o que aconteceu com Palocci, né? Você passa a ver as coisas como elas realmente são. Então, é isso. O tempo dedicado de Palocci, né? Ele é uma técnica avançada para a lei da atração. E de onde vem a lei da atração, né? Você já ouviu falar do efeito placebo, né? Estou partindo do princípio que todo mundo aqui sabe o que é o efeito placebo. Então é mais ou menos isso, né? Você tem um sonho ali, você está dentro do sonho. Como as coisas acontecem no sonho, por que acontece? As coisas acontecem no sonho, pois você escolheu que acontecesse daquela forma. É claro, você tem a mente consciente e inconsciente. Um sonho é basicamente uma projeção sua da mente inconsciente. Quando você vai tomando lucidez do sonho, você vai conseguindo controlar mais as coisas. Alguns conseguem voar, outros conseguem atravessar paredes. É como se você tivesse poderes mágicos, ou como se você fosse um deus. O Hélio Couto fala que a nossa realidade é como o mundo dos sonhos, porém a manifestação deve demorar para que nós não quebremos a banca, né? Como alguém que está perdendo ali uma partida e ela vai virar o tabuleiro de xadrez e espalhar as peças, né? O Palocci fala que se tudo é apenas uma coisa só, então só existe uma mente no universo. Se eu penso, por exemplo, eu desejo que amanhã tenha uma chuva, o universo pensa a mesma coisa, né? O todo pensa a mesma coisa. Tudo que eu desejo, o universo também deseja comigo. Essa é basicamente a lei da atração. Se eu não estou enganado, tem um dos livros do Chico Xavier que também fala, né? Acho que é o André Luiz, fala assim: tudo que você deseja já foi atendido. É basicamente a lei da atração. É, então é isso aí. Será que realmente você consegue reescrever a realidade como um Deus?